E agora nós vamos falar da reforma trabalhista. A justificativa do governo Michel Temer para aprovar a reforma é a diminuição dos gastos públicos e gerar oportunidades para os 14 milhões de brasileiros desempregados. Mas as propostas dividem opiniões e provocam polêmicas, como o chamado negociado sobre o legislado. Confira. O governo federal criou a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, para garantir os direitos básicos aos profissionais brasileiros. A essência da CLT seria o arcabouço jurídico das relações de trabalho, salvaguardar todos os direitos relacionados a tudo isso. E, na realidade, naquele primeiro momento em que vivenciava-se uma outra realidade, né, no contexto nacional, os direitos que estavam previsionados lá, como, por exemplo, FGTS, férias, salário mínimo, tudo isso ainda permanece. Inclusive o pagamento do salário mínimo. Com certeza. O salário mínimo ainda prevalece e acredito eu que vai permanecer ao longo de todo o período. Durante os 74 anos de existência, a CLT passou por várias alterações para adequá-la à realidade do mercado. Mas as principais mudanças estão sendo propostas pela reforma trabalhista. São mais de 100 alterações. A proposta do governo Michel Temer acaba com a contagem do tempo de deslocamento do profissional entre a casa dele e o emprego, com a obrigatoriedade da rescisão de contrato de trabalho em sindicatos, com a gratuidade das ações judiciais propostas pelos trabalhadores contra os patrões, com a contribuição sindical e com a necessidade do registro do ponto eletrônico do profissional. A reforma reduz o intervalo de almoço dos trabalhadores de 2 horas para 30 minutos. Diminui a multa para o empresário que não assina a carteira de trabalho do empregado. E com os valores das demissões dos trabalhadores sem justa causa. A multa rescisória de 40% cai para 20%. E o demitido poderá sacar no máximo 80% do saldo do FGTS. Eu acho que no fundo isso vai só beneficiar a maior parte dos empresários e do político, né? Porque na verdade para o trabalhador isso é muito ruim. A reforma autoriza o profissional a trabalhar em casa. É o chamado trabalho remoto, com o patrão. Ela também permite mulheres grávidas a trabalharem em locais insalubres, desde que a empresa apresente um laudo médico garantindo que a insalubridade não oferece riscos à gestante e ao bebê. E admite a terceirização em atividades fins nas empresas privadas e nos serviços públicos, desde que o trabalhador efetivo seja recontratado como terceirizado após 1 ano e meio da demissão dele. A reforma trabalhista divide as férias do trabalhador em até 3 períodos e a jornada de trabalho em dias e horários alternados. A reforma ainda autoriza o acordo entre patrões e empregados sobre banco de horas, participação nos lucros da empresa e a validade ou não do seguro-desemprego. É o chamado negociado sobre o legislado. Os sindicatos que atuam com maior dignidade, fortalecimento, respeito em relação aos seus assistidos, né, nesse ponto, eu acredito que não vai passar nenhum tipo de problema, até porque os sindicatos possuem o seu direcionamento vocacionado a isso. Já temos hoje uma crise de representatividade, mesmo com a CLT garantindo a organização dos trabalhadores, que nós sempre defendemos a organização no local de trabalho, difícil de fazer isso. Nós temos um processo de terceirização e quarteirização ilimitada. Como nós vamos poder organizar esses trabalhadores, que nós temos ali vários trabalhadores terceirizados? E depois, qual é a força que o sindicato vai ter para negociar numa crise de desemprego? A luta de grande parte dos brasileiros contra a reforma trabalhista e a terceirização busca garantir direitos mínimos à população. Direitos que também estão sendo ameaçados por uma outra reforma, a da Previdência Social.
Como que ele vai ter o tempo mínimo de 25 anos ou 49 anos para aposentar com salário integral, se ele vive de terceirizado, ele passa um tempo sem trabalhar porque fica desempregado? Ele não vai ter o tempo. Em tese, essas duas reformas acabam com a aposentadoria do trabalhador, fora a reforma da Previdência, que vem para desmontar de vez a Seguridade Social. A justificativa do governo Temer para aprovar essas reformas é a diminuição dos gastos públicos e gerar mais oportunidades para os 14.200.000 brasileiros desempregados, pessoas como Jair e Gabriela. Olha, a gente tem que crer, né? Porque enquanto a esperança, a fé. Eu tenho fé que tomara que sim, que gere o emprego. Eu acredito que não. Eu acredito que isso não vai melhorar o que já está ruim, e aí quem trabalha já há muito tempo vai continuar sendo lesado, entendeu? Na desculpa que eles dão de que nós que estamos desempregados vai melhorar alguma coisa. Eu não creio nisso. E os próximos dias vão definir o futuro das aposentadorias no Brasil. Como vimos na reportagem de Antônio Carlos Silva, a reforma proposta em Brasília divide opiniões. Mas, se o sistema for mantido como está, a conta certamente não vai fechar. E começa hoje no Jornal da Record uma série especial que vai tratar deste tema. Veja aí. Por todos os lugares, o assunto é a reforma da Previdência. O que vai mudar? Por que os aposentados de amanhã podem não ter como receber tudo o que pagaram ao longo da vida? Da maneira como está, e se nada for feito, o sistema tende a quebrar aí dentro de uns 4, 5 anos. Quando o número de aposentados aumenta e o de trabalhadores diminui, a conta não fecha. Chega-se à situação onde o governo tem que pagar mais em benefícios do que ele consegue arrecadar em termos de contribuição. Dona Maria Zilda faz parte do grupo que mais contribui para o INSS, o dos trabalhadores da iniciativa privada. Só que ao bater o olho no carnê da aposentadoria, levou um susto quando soube o valor? Com certeza. Por quê? Porque você trabalhar tantos anos e um salário mínimo ninguém merece. Na outra ponta, 3 milhões de aposentados do serviço público recebem, em média, R$ 7.500. A reforma vai unir os trabalhadores privados e os do serviço público. Os grupos privilegiados são contra e como se desse um tabefe na cara da população dizendo, olha, vocês são iguais, eu sou diferente. Pela reforma, mulheres vão se aposentar aos 62 anos, homens aos 65. Seu Antônio já poderia ter se aposentado, mas aos 57 acha que é cedo. Prefiro continuar e fazer a minha parte. Se essa é a minha cota de sacrifício, eu estou disposto a pagar. O exemplo da Espanha. O país enfrentou o problema e venceu a inflação alta e o desemprego de quase 30%, e hoje é um dos que mais crescem no mundo. Previdência, o futuro em jogo. A nova série do Jornal da Record. E só lembrando aí que o Jornal da Record começa às 9h45 da noite, logo depois da novela O Rico e Lázaro. E para falar mais sobre os reflexos, principalmente da reforma trabalhista, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o assessor jurídico da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cuiabá, Otacílio Peron. Boa tarde. Boa tarde. Os empresários, assessores, eles gostaram da reforma trabalhista. Eles chegam até a dizer, se eu não me engano, o senhor também disse isso, né, de que contratar hoje é um risco para os empresários. E os empresários, diante desse batalhão aí de 14 milhões de desempregados, poderiam garantir de que o desemprego vai cair depois da reforma trabalhista? Olha, eu sempre digo que a premissa do desemprego está totalmente equivocada. Quem garante emprego é o empresário e a capacitação do empregado. Não são leis duras e nem a Justiça do Trabalho que garante o emprego. Portanto, há necessidade da união entre o empregado e o empregador. E na atual conjuntura existe uma desunião. Parece que o empregado é inimigo do patrão, o patrão é inimigo do empregado.
O empregado quer ganhar mais e o patrão não pode pagar mais, por causa dos encargos sociais que são elevadíssimos. Eu creio que com esta reforma nós vamos unir empregado e empregador e resolver os seus problemas dentro da empresa e não jogá-los para a Justiça do Trabalho. Porque hoje o que acontece? A partir do momento em que você vai fazer uma rescisão, ela não vale absolutamente nada, porque você vai no sindicato, ele homologa e faz ressalva de tudo. Então o patrão fica com passivo trabalhista por 2 anos. Hoje, quando vem um empresário no Brasil e quer comprar uma empresa, ele pergunta, qual é o seu passivo trabalhista? Ninguém sabe. É 2 anos que o empregado tem direito de procurar a justiça, com 5 anos retroativos. Então eu creio que isto, unindo patrão e empregado e resolvendo os problemas dentro do foro da empresa, resolve muito. E nesta reforma trabalhista, na opinião do senhor aí, a relação do empregado com o patrão não ficaria mais fragilizada? Pelo contrário, o patrão precisa do empregado e o empregado precisa do patrão. O empregado se capacitando, ele com certeza será um elo fundamental para que o patrão cresça. A empresa crescendo, o empregado também cresce junto. O bom empregado é aquele que vibra com o sucesso da empresa e não com a desgraça da empresa. Então, isso é importante, tem que mudar esta opinião. O empregado tem que ser o amigo do patrão e o patrão ser amigo do empregado, para os dois crescerem juntos. E nós acompanhamos agora há pouco aqui, na reportagem sobre a reforma trabalhista, que uma das preocupações aí é com a questão da terceirização. O temor aí é o seguinte, de que o empresário demita o funcionário atual para terceirizar o serviço pagando bem menos. Existe um freio na terceirização. Hoje o patrão não pode demitir o empregado e admiti-lo novamente como terceirizado. Tem um freio de 18 meses. Ele não poderá admiti-lo novamente antes de 18 meses. Então já é um freio para que ele não demita e pegue ele como terceirizado. Mas como seria um freio para o empresário, bastaria não recontratar mais esse funcionário? Muito bem, mas é um serviço especializado, nem sempre você vai encontrar um serviço especializado na terceirização. A não ser que esses empregados que estão terceirizados, eles têm especialidade. Eu às vezes preciso de um serviço para poucos dias. Eu vou contratar esse terceirizado. É para isso que serve a terceirização e não para o trabalho do dia a dia. Isso é uma falácia o que estão comentando. Mas então não chegaria a ser bem um freio, né? É um freio que não funciona muito bem, não, né? Pode não funcionar muito bem. É que o sindicalista entendeu que eu vou demitir amanhã e ele vai procurar uma terceirizada e eu vou contratá-lo como terceirizado para fugir do risco dos encargos sociais. Não é assim. Aí colocaram este freio. Mas, na verdade, o terceirizado, você pode ver hoje, temos terceirizados não na atividade fim. Agora pode ter na atividade fim também, mas para poucos dias. Você não vai terceirizar Veja a Petrobras. A Petrobras tem quase todo o serviço terceirizado. Na construção civil, é praticamente todo terceirizado e funciona bem. Então é falácia. O que eles falam, os sindicalistas falam, é porque eles vão perder aquela compulsoriedade de ser associado. Agora não. Agora o empregado, ele vai ser associado se ele quiser. Então os sindicatos que ficam espertos... Essa é uma vitória do setor empresarial também. Não, é de todo mundo, porque essa legislação que está sendo proposta aí, ela foi discutida com o empregado, com o patrão, com juízes do trabalho, com todo mundo. E feito audiências públicas no Brasil inteiro. Então está muito bem discutido, porque a legislação inicial proposta pelo governo era mínima. Ela ampliou por causa da discussão que houve no Brasil inteiro. Há necessidade de fazer alguma coisa. Agora, estão perdendo garantias de emprego? Tem 14 milhões de desempregados. Nós precisamos empregar essas pessoas. E aí eu volto lá naquela primeira pergunta. A reforma trabalhista vai diminuir o desemprego? Se houver um crescimento e o empresário começar a acreditar no Brasil, aí sim. Caso contrário, não. Mas nós temos que pensar o seguinte também, que a massa trabalhadora, 54%, eles não são legalizados, eles são informais. Então nós estamos tratando de quê? Da minoria.
que alegam que vão ser desempregados, que vão tirar direitos. Os direitos do trabalhador, vocês podem ficar tranquilos, está garantido na Constituição e isso não será negociado. Não será negociado. E uma outra questão aí, as lideranças dos trabalhadores costumam dizer o seguinte, que estão tentando fragilizar a justiça trabalhista, porque a justiça trabalhista só beneficia o empregado. É por aí ou não? Não, não é por aí não. Na verdade, nós poderíamos chamar a CLT de Código de Defesa do Trabalhador. Mas existem os juízes modernos, os juízes antenados na atual conjuntura do país, que o que valia ontem, hoje não vale mais, eles estão favoráveis a essa mudança. Então, eles não estão mais protegendo tanto o empregado, não, porque não existe mais empregado hipossuficiente. Não existe. Todos eles sabem dos seus direitos e vão procurar. O que o empresário pode achar da Justiça do Trabalho? O cidadão vai lá, reclama. Trabalha um ano. Ele vai lá, reclama 100 mil reais, ganhando um salário mínimo. E chega na Justiça do Trabalho e faz um acordo por R$1.000. Isso tem que acabar. E essa reforma está acabando com isso. Ninguém pode mais reclamar de má fé. Muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço e parabenizo todos os trabalhadores que somos todos nós, patrão, empregado e autônomo.